E aí, pessoal, tudo bem? Rapaziada, o tema desse vídeo é Joel Embiid. Meus amigos, nessa noite de segunda-feira, o Joel Embiid, ele simplesmente fez história na NBA, enfrentando o San Antonio Spurs num jogo onde todo mundo queria ver o duelo dele com o Wembanyama, mas o que acabou rolando foi um grande monólogo por parte do Joel Embiid. O Wembanyama até jogou bem, tá? Não é que o Wembanyama jogou mal, jogou bem. Só que o que o Embiid fez foi assim, foi algo tão absurdo que não foi um duelo, foi realmente um monólogo, foi um show solo do Embiid. Nesse jogo, ele anotou simplesmente 70 pontos. 70 pontos. O Joel Embiid, ele se tornou apenas o 9º jogador na história da NBA a fazer 70 pontos em uma partida. E o primeiro e único a fazer 70 pontos, pegando 15 rebotes e distribuindo 5 assistências. De quebra, ele se tornou o jogador dos Sixers com mais pontos em um só jogo na história. E detalhe, sabe quem que tinha um recorde de pontuação dos Sixers em um só jogo? Will Chamberlain. O Joel Embiid, ele conseguiu superar uma marca do Wilt Chamberlain. Tem noção do quão grandioso é isso? Você faz ideia? Então, vou lançar já mais uma marca para você. Mais uma marca que o Embiid atingiu. Ele se tornou o primeiro pivô desde David Robinson a ter um jogo de pelo menos 65 pontos. Desde David Robinson, nós não víamos um pivô ter um jogo de pelo menos 65 pontos. Foi isso que Joel Embiid fez nessa noite. Gente, nós vimos a história acontecer. Nós vimos a história acontecer diante dos nossos olhos. E o que mais impressiona é que nós vimos o Embiid fazer isso, nós vimos o Embiid entrar para a história da NBA sem fazer muito esforço. Sem fazer muito esforço. O Embiid, ele tentou só 2 bolas de 3 no jogo inteiro. Você tem noção que ele fez 70 pontos tentando só 2 bolas de 3 e acertando apenas uma? Se o Embiid quisesse forçar mesmo, se ele tivesse chegado e falado, beleza, hoje eu quero pontuar legal, hoje eu quero usar todas as ferramentas que eu tenho e eu quero forçar o máximo possível para marcar a maior quantidade de pontos que eu puder. Se ele quisesse mesmo, o Embiid ele teria tranquilamente passado dos 80 pontos. Tranquilamente. Eu te garanto que se o Embiid quisesse, ele passava dos 80. Beirava os 90. Porque ele só tentou 2 bolas de 3. Vamos supor que ele tivesse tentado umas 10. Poderia. Se ele quisesse, ele poderia ter tentado umas 10. Você acha que ele ia converter quantas? Pelo menos umas 5. Pelo menos umas 5. E aí você faz as contas. Se ele quisesse mesmo, ele tinha passado dos 80, cara. E isso é bizarro, porque ele já atingiu um número tão absurdo não fazendo o máximo possível. Você entende? Você está entendendo o quão surreal é isso? E não adianta você querer desmerecer ou querer diminuir o que o Embiid fez, porque não vai adiantar. Não existem argumentos para ir contra o que esse cara está fazendo. Não tem como você diminuir esse feito do Embiid. E hoje, o Joel Embiid, ele deixou muito claro e ele confirmou que ele é realmente, na atualidade, a maior máquina de pontuação que a NBA tem.
Nenhum jogador na NBA hoje, no quesito pontuação, supera o Joel Embiid. Não tô falando que é o estilo de jogo mais bonito, que é o estilo de jogo mais agradável, mais plástico. Não. Não tô falando isso. Não tô falando que é agradável aos olhos assistir o Embiid. Não tô entrando nesse mérito. O que eu tô falando aqui é que, na questão de pontuar, ferramentas para pontuar, eficiência para pontuar, ninguém hoje supera o Embiid. Ninguém. Ninguém. Estamos falando de um cara que desde o dia 1º de dezembro tem 40 pontos de média. 40 pontos de média desde 1º de dezembro. O Embiid, ele não sabe o que é marcar menos de 30 pontos em um jogo desde o meio de novembro. Desde o meio de novembro. Isso é algo sem precedentes na NBA. E repito, não tô falando que é bonito assistir o Embiid jogar. Pode não ser. Você pode não gostar e tá tudo bem. É estilo de jogo. Existem jogadores que, como armas ofensivas, são armas melhores do que o Embiid. São caras que entregam mais do que o Embiid na questão de funções. Por exemplo, o Luka Doncic é uma arma ofensiva, na minha opinião, melhor do que o Embiid. Porque o Luka, ofensivamente, entrega mais do que o Embiid. Entrega outras coisas. Só que quando você isola a pontuação, ninguém supera hoje o Embiid. Nikola Jokic, ele é mais talentoso do que o Embiid? Sem dúvidas. Ele é mais genial do que o Embiid? Sem dúvidas. Ele é uma arma ofensiva melhor do que o Embiid? Sim, ele é. Só que na questão pontuação, ninguém, nem o Jokic, nem o Luka, nem o Durant, nem o LeBron, ninguém supera Joel Embiid. O Embiid é um jogador que no post é um dos melhores, tem um trabalho de pés muito acima da média, é um dos melhores arremessando na média distância, é só você puxar os números. É um jogador que na linha de 3 é muito bom, é muito bom. Se ele quisesse, ele mataria tranquilamente umas 5 bolas de 3 por jogo na NBA. Só que ele prefere jogar um pouquinho mais por dentro, porque é o estilo dele. Mas se ele quisesse se tornar um especialista para 3, como por exemplo o Karl Anthony Towns, ele poderia, porque o arremesso dele é excepcional. É um jogador que quando parte para dentro, na infiltração, no drive, ninguém consegue parar. Ou você toma a cesta, ou você faz a falta. E é um dos melhores cavadores de falta da liga. E sim, isso é uma qualidade. Quando você fala de pontuação, você saber cavar faltas, você saber ir para a linha do lance livre, é uma qualidade. E o Embiid talvez seja o melhor nesse quesito hoje. É um cara que vai muito para a linha do lance livre e tem uma eficiência absurda. E aí falando sobre um outro aspecto do jogo do Embiid, que ele tá fazendo nessa temporada, ele é um cara que hoje também é um cara que consegue machucar o time adversário com assistências, com ótimos passes. É um jogador que vira e mexe, beira as 10 assistências por jogo nessa temporada. Ele tá se especializando como passador também. Então, o Joel Embiid, ele é um jogador muito, muito surreal. Muito surreal. O Embiid, ele é, e você pode chorar o quanto você quiser, mas o Embiid, ele é já um dos melhores, ele já é, né, um dos melhores pivôs da história. Falando de qualidade, não tô falando de grandeza, tô falando de título, porque ele não tem. Inclusive, concordo que ele precisa se provar ainda no playoff. Mas quando você fala de qualidade, recurso, ferramentas, o Embiid é um dos melhores pivôs da história. Assim como o Nikola Jokic também é. Não estou falando que ele é o melhor, mas ele é um dos. Ele é um dos melhores. E aí, se é top 10, top 15, aí a discussão é outra. Mas que ele tá no hall dos melhores pivôs da história da NBA, ele tá.
E não adianta criar narrativa. Ai, não, mas só flop. Ai, cava falta. Não adianta você querer desmerecer, você querer diminuir. O Embiid é uma máquina de pontuação surreal. É uma das maiores máquinas de pontuação da história da NBA e da NBA atual. Para mim, ele é a maior de longe. De longe. Na questão pontuação, ele é o melhor. E não adianta você chorar, não adianta você querer achar argumentos, estatísticas ou fatos para diminuir. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. E o que ele fez nessa noite só comprova isso. Só chancela isso. De novo, foram 70 pontos sem forçar. Se ele quisesse mesmo, eram 80, eram 90 pontos. Tanto que hoje eu tenho uma opinião de que se existe alguém capaz de chegar aos 100 pontos em um jogo, coisa que só o Will Chamberlain conseguiu fazer, para mim esse cara é o Joel Embiid. Para mim esse cara é o Joel Embiid. Ele é meu palpite para o próximo cara, né, a chegar a 100 pontos na NBA em um só jogo. Para mim é ele. Porque ele é uma máquina. Ele é uma máquina. Quando ele quer pontuar, não tem o que você fazer. Você não consegue fazer nada para parar o Embiid. E assim, sobre a conversa de MVP, tem conversa mais não, tá? Esquece. O MVP é do Embiid. A menos que ele não cumpra os requisitos de jogos ali, ele vai ser o MVP e não tem o que falar, não tem o que discutir. Não existe hoje conversa para MVP. Eu vou continuar fazendo a minha corrida para MVP, porque eu tenho que fazer. Porque eu gosto de fazer. Mas no fim, não tem para onde correr, vai ser o Embiid. Ponto, acabou. Ponto, acabou. Tá? Então, meus amigos, era isso que eu tinha para falar sobre essa atuação histórica do Embiid, sobre mais essa atuação histórica do Embiid. Repito, apenas o 9º na história a marcar 70 pontos em um jogo na NBA, e agora ele é o dono da maior pontuação de um jogador do Sixers em um só jogo, superando Wilt Chamberlain. É isso, é isso. Bom, o que você achou da atuação do Embiid? Não vou entrar no mérito do que foi o jogo, porque não interessa, tá? Não interessa. Não interessa o que foi o jogo. Philadelphia ganhou e o Embiid fez história. É isso. É isso que você precisa saber. É isso que você precisa saber. Então, comenta aí o que você achou da atuação do Embiid e comenta se você concorda, né, com essa minha afirmação de que ele é a maior máquina de pontuação da NBA atual e um dos melhores no quesito na história. Comenta aqui se você concorda ou não. Mas já vou adiantar que se você não concordar, você tá errado, hein? Você tá errado, tá? Para mim não tem discussão em relação a isso. Mas, se você quiser discordar, se você quiser errar, né? Comentário tá aí para isso. Se você quiser errar, comentário tá aí para isso. Então é isso. Tamo junto, grande abraço. E fica ligado no canal, porque hoje ainda tem muito vídeo. Vou falar ainda sobre muita coisa. No momento que eu tô gravando esse vídeo, o Karl Anthony Towns, ele tá com 62 pontos no jogo. Não, na verdade acabou, né? Vai terminar com 62 pontos, o que é algo absurdo. Então, fica ligado porque hoje ainda tem muito vídeo. E é isso, gente. Vamos parar de desmerecer o Embiid, vamos parar de criar narrativa e vamos aprender a admirar e a aproveitar, né, Joel Embiid. Porque, meu amigo, hoje vimos a história diante dos nossos olhos. E se você, por hate ou por simplesmente não gostar do basquete do cara, não assistiu o jogo de hoje, não acompanhou o que o Embiid fez, só lamento por você, meu amigo. Só lamento por você. É isso. Tamo junto, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.